A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online. Meu nome é Adassa Santos. Venho através deste vídeo anunciar uma revelação em sonho que o Senhor ministrou para mim. Antes de contar aos irmãos a revelação, eu quero deixar uma palavra para todos vocês que se encontram em Mateus capítulo 24, versículo 3 a 14, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular dizendo: Dizem-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. No dia 15 de abril deste mesmo ano de 2023, o Senhor me deu uma revelação em sonho, e ministrou em meu coração para compartilhar com os meus irmãos. Pois é algo que vai acontecer no tempo determinado por Deus, e que antes desse tempo chegar, devemos nos preparar. Eu sonhei que estava em uma casa juntamente com a minha família. Nesta casa tinha uma janela muito grande que ficava no segundo andar, pois a casa era um sobrado. Eu fui até a janela para abrir o vitrô. Quando eu abro o vitrô, eu vejo no céu um olho gigantesco observando todo o globo terrestre. Este olho não possuía pálpebras. Era apenas o globo ocular, porém, este olho estava dentro de uma boca que possuía dentes de ferros, e abrindo-se a boca, este olho enorme saltou para fora. Sua aparência era terrível, ele estava completamente vermelho com apenas a íris da cor azul. Eu fiquei com muito medo e um desespero tomava conta de mim, pois eu sabia que aquele olho gigante que observava a terra era algo maligno. Então comecei a orar ao Senhor para pedir misericórdia. Estendi meus braços com as palmas das mãos viradas em direção a esse olho. Comecei a clamar ao Senhor Jesus, e o grande olho foi envolvido em uma cúpula de fogo, e essa cúpula de fogo o mantinha preso e quieto, pois ele girava observando a terra. Em seguida, após prendê-lo no nome de Jesus, eu olhei para baixo em direção ao quintal da casa onde eu estava, e vi trabalhadores construindo uma espécie de caixa gigantesca para ser enviada para o espaço e prender este olho nessa caixa gigante. E foi quando eu percebi que a população mundial e seus governantes já sabiam da existência desse terrível olho, e que se algo não fosse feito e este olho caísse na Terra, algo terrível iria acontecer com o planeta. Eu olhei os trabalhadores, e vi helicópteros rodeando-os em volta para supervisionar se o trabalho estava realmente sendo feito. Eu olhei novamente para o enorme olho, e percebi que ele estava se distanciando e adormecendo, e imediatamente percebi que isto não era um bom sinal. Comecei a ficar preocupada, pois algo terrível estava para acontecer. Clamei ao Senhor para não permitir que algo ruim acontecesse. Olhei para os materiais que os homens estavam fazendo para tentar deter aquela catástrofe, e com as palmas das mãos em direção àqueles materiais, consegui erguer em direção daquele olho. Porém o material era inútil, pois era muito pequeno, e jamais nenhuma força ou material humano feito para deter aquele olho seria capaz de aprisioná-lo. Mesmo clamando a Deus, aqueles materiais eram inúteis, pois era feito por forças e mãos humanas e não pela mão e a força de Deus. Clamei ao Senhor para que aquele olho não adormecesse e caísse na terra. Porém era tarde demais. O Senhor me fez ver aquele enorme olho se chocar com o planeta como um meteoro que atingiu o oceano, caindo próximo ao país da Austrália. Quando ele caiu no mar, houve-se uma imensa explosão como uma bomba atômica.
porém de escala bem maior. Sua fumaça em formato de cogumelo cobria metade do país da Austrália. Era tão grande quanto grandes cidades. A explosão deu origem a um enorme tsunami de escala global, atingindo primeiramente o país da Austrália. O oceano cobriu todo aquele país. O Senhor Jesus me fazia ver toda essa catástrofe nos ares. Quando o oceano como uma grande onda cobria aquele país, eu via que os animais daquele país típicos daquela região foram mortos, e o animal que mais foi dizimado por causa daquele grande tsunami foi o canguru australiano, sem contar com as milhares de mortes de pessoas. Logo em seguida, a onda começou a se mover até o continente africano, e infelizmente muitos animais das savanas africanas, como elefantes e muitos animais pesados, foram mortos por causa dessa grande onda. Assim como milhões e milhões de pessoas. Rapidamente a grande onda subiu para o continente europeu, matando mais animais e milhões de pessoas. Eu já estava ficando desesperada, pois sabia que a grande onda estava vindo em minha direção, e já tinha matado milhões de seres vivos do outro lado do mundo. Comecei a clamar a Deus para que aquela onda não viesse para o continente americano. Porém infelizmente não teve jeito, pois já tinha tomado a América do Norte e a América Central. Comecei a clamar a Deus para não permitir que viesse para a América do Sul. Mas infelizmente não teve jeito, pois já tinha tomado o continente americano e só faltava chegar no Brasil. Comecei a clamar novamente por misericórdia, pois eu via a morte vindo para o Brasil e minha família. Chorei ao Senhor e clamei a Ele por misericórdia no sangue do Cordeiro, para que Jesus impedisse de vir esta onda para o Brasil por amor à sua igreja e pela minha família. Porém foi em vão, meus amados irmãos, pois quando desci para o quintal para clamar a Deus, a gigante onda de aproximadamente 1.000 a 2.000 metros de altura já estava vindo em minha direção. Percebi que não tinha jeito, não tinha como impedir a onda de invadir o Brasil, porém tinha como clamar pela salvação da minha família. A palavra de Deus nos diz em 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E em Salmos 121 versículos 2 a 4 diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Levantei os braços para o céu, com as palmas das mãos viradas para cima, clamei ao Senhor por proteção, e aquela onda amedrontadora passou em cima de nós, e não feriu ninguém da minha família e nem os que estavam comigo. Glória a Deus! Após efetuar esse clamor, e ter se mantido em pé para que aquela onda não submergisse a minha família, eu me senti muito cansada, pois tinha clamado e usado meu corpo espiritual para lutar com todas as minhas forças, e ver que tinha acabado me deu um alívio. Porém minha irmã gritou, ainda não acabou. Olhe e veja, está vindo uma onda de lava. Meus amados irmãos, quando eu olho para trás, eu vejo uma onda tenebrosa de lava vulcânica vindo em minha direção. Sem forças levantei novamente os braços com as palmas das mãos viradas na direção daquela lava, e clamei ao Senhor, e aquela lava abaixou a sua fúria e se dissipou ao meu redor e ao redor da minha família. Em seguida, após impedi-la pelo poder de Deus, eu olhei para o céu e senti que a terra não tinha mais a mesma quantidade de pessoas. Senti que a terra não era mais a mesma, e que cerca de 60 a 70% da população mundial não existia mais. Olhei para aquela lava, e observei que seu aspecto era macio. Estendi o braço, e como um movimento de um golpe de espada, cortei aquela lava. Quando ela se abriu, eu vi alimentos e mais alimentos que estavam dentro daquela lava e que estavam intactos. Além de alimentos, podia-se encontrar remédios e produtos de higiene pessoal. Percebi que o Senhor não permitiu que nem o grande tsunami e nem a grande onda de lava vulcânica destruíssem os alimentos, pois ele sabia que os que sobreviveram precisariam se alimentar e cuidar das suas feridas. Eu e minha família pegamos os alimentos e tudo o que precisávamos para nos manter vivos. Enquanto pegávamos os alimentos com cuidado, olhei para o céu, e vi helicópteros sobrevoando o céu procurando por sobreviventes, e foi nesse momento que o Espírito Santo testificou em mim que tudo ficaria bem. Salmos 46,
versículos 1 ao 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o Senhor Jesus ministrou através do seu Santo Espírito em meu coração, que coisas terríveis envolvendo desastres naturais irão acontecer. Deus também permitirá que demônios atuem nos movimentos da terra e das águas para que venha despertar os crentes carnais, e que as almas venham a se arrepender e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, pois a terra a cada dia que passa, blasfema o nome e a palavra do Senhor. Muitos brincam de ser crente, e acham que vivendo uma vida sem renúncias e sem a santa doutrina estão caminhando para o céu. É lamentável a situação da terra nesses últimos tempos. Muitos estão trabalhando para o diabo com a mente iludida e aprisionada, dizendo que o certo não é o que Deus criou, e sim como o homem se vê e se denomina ser, seja esta dominância na sua forma de viver, estudar, acreditar e falar. O fato é que vivemos em uma geração maligna e perversa, onde a palavra de Deus é vista como opressora, preconceituosa, machista, racista, homofóbica e contra a liberdade de expressão e de vivência de cada ser humano. O Senhor Jesus está furioso com os caminhos dos homens, e assim determinou para o tempo oportuno todas essas coisas, pois quer que o homem e a mulher se arrependam de seus maus caminhos e pecados. Amados irmãos, que a cada dia venhamos estar mais e mais na presença do nosso Senhor, que a cada dia venhamos a se esforçar na luta contra a carne e contra o poder de Satanás e a influência do mundo. Sei que não é fácil, mas é a nossa batalha. Estamos lutando por amor ao Rei Jesus, o Rei sobre todos os reis. Não vamos nos submeter à lei do homem, se essa lei está contra a palavra de Deus, pois a palavra de Deus está acima de toda e qualquer lei, pois ela é a verdadeira lei. Não esqueçamos que a nossa pátria, o nosso reino e a nossa bandeira é a Nova Jerusalém, e que não viemos para concordar com este mundo. Viemos como canais pelo poder do Espírito Santo para abrir os olhos daqueles que estão cegos, com oração, com amor às almas e sem contenda com o próximo. E não venhamos a esquecer de onde Jesus nos tirou, e da mesma maneira que Jesus teve paciência para conosco em nossos caminhos tortuosos, venhamos ter também paciência para com as almas e os nossos irmãos fracos na fé. Oremos uns pelos outros, pois a oração pelos nossos irmãos fortalece a nossa caminhada com Cristo. Oremos, amados irmãos e irmãs, pelos nossos irmãos do Brasil e do mundo, para que Deus nos fortaleça no espírito para não desfalecermos na nossa caminhada, pois o Senhor Jesus precisa de soldados guerreiros para lutar contra Satanás e seus demônios. E também o nosso Senhor Jesus precisa de bons samaritanos, para ajudar o nosso próximo a curar as feridas que Satanás deixou na vida das pobres almas cativas. Sobre a revelação do sonho, o Senhor Jesus me informou que a oração com os braços estendidos e as palmas das mãos viradas para cima, destroem barreiras. Ouvimos relatos de irmãos e irmãs no canal do Evangelismo Online, de revelação sobre a importância de orar com as palmas das mãos para cima e para frente, pois libera um poder extraordinário no combate contra Satanás e seus demônios. A palma da mão do crente verdadeiro e santo tem poder, então venhamos a praticar mais essas orações com essas posições de mãos. Também, quero relatar aos irmãos para não se preocuparem com o que há de vir, pois está determinado pelo Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor livrará, protegerá, e cuidará dos seus filhinhos e de suas famílias. Vamos então por sua vez cada dia mais caminhar segurando na mão do nosso Salvador, sem olhar para a direita nem para a esquerda, pois não sabemos quando essas coisas vão acontecer, pois virá quando menos esperamos, seja dia ou seja noite. Assim como a volta de Cristo nosso Salvador, vamos viver todos os dias como se fosse o nosso último para o amor e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre tendo em mente que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
1 João 4,18. Venhamos confiar naquele que entregou a vida por nós, e todos os dias está conosco. Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos manter firme a oração. Qualquer dúvida desta revelação, ore ao Senhor. Não blasfeme contra o Espírito, pois o véu se rasgou, e temos livre acesso ao nosso Senhor para perguntar o que não entendemos, e o que às vezes pode nos causar dúvidas. A paz do Senhor Jesus a todos.